Numa era onde deuses caminhavam entre mortais e o destino era tecido por fios invisíveis, erguia-se Troia, a cidade inexpugnável, guardada por muralhas que pareciam tocar o céu. Seus portões de bronze e torres imponentes prometiam segurança eterna, mas o destino, caprichoso e implacável, já havia lançado sua sombra sobre ela. A história que se desenrolava não era apenas de reis e guerreiros, mas de paixões avassaladoras, traições amargas e a glória efêmera que só o campo de batalha podia oferecer. Tudo começou com um simples ato, aparentemente inofensivo, de um jovem príncipe troiano. Paris, filho do rei Príamo, um homem de beleza estonteante e coração impetuoso, empreendeu uma viagem a Esparta, um reino grego de grande poder e prestígio. Sua missão era diplomática, mas seu coração buscava algo mais, algo que o destino, ou talvez as deusas, já haviam sussurrado em seus sonhos. Chegando à corte espartana, Paris foi recebido com a hospitalidade que era costumeira entre os reinos, mesmo que a rivalidade subjacente sempre pairasse no ar. Lá, ele encontrou Helena, a rainha de Esparta, esposa do rei Menelau. Helena possuía uma beleza tão lendária que era considerada a mulher mais bela do mundo. Uma visão capaz de incendiar corações e, como se provaria, nações inteiras. Entre Paris e Helena, a faísca não demorou a acender. Uma paixão proibida, intensa e irrefreável floresceu sob o teto de Menelau, ignorando os laços do matrimônio e as convenções da honra. Era um amor nascido do desejo, alimentado pelo destino, e que selaria a ruína de muitos. Impulsionados por essa chama incontrolável, Paris e Helena tomaram uma decisão que ecoaria pelos séculos. Em segredo, sob o manto da noite ou talvez à luz de um dia ousado, Helena fugiu com Paris, abandonando Menelau, seu reino e seu povo, para navegar em direção às muralhas douradas de Troia. A notícia da fuga chegou a Esparta como um raio, atingindo Menelau com a força de 1000 tempestades. O rei traído, um homem de honra e orgulho ferido, jurou vingança. Sua dor não era apenas a perda da esposa, mas a afronta pública, a humilhação que manchava seu nome e seu trono. Menelau não hesitou. Ele procurou seu irmão Agamenon, o poderoso rei de Micenas, um líder astuto e ambicioso. Agamenon, vendo na situação uma oportunidade de glória e expansão, não apenas apoiou o irmão, mas convocou os maiores heróis e reis da Hélade. De cada canto da Grécia vieram guerreiros lendários, o astuto Odisseu, o impetuoso Ajax e, acima de todos, Aquiles, o semideus, o maior guerreiro de sua era, cuja lança e espada eram sinônimos de morte e vitória. Aquiles, no entanto, enfrentava seu próprio dilema. Uma profecia o atormentava. Ele poderia ter uma vida longa e pacífica, mas sem glória, ou uma vida curta e gloriosa, que seria lembrada por toda a eternidade. A escolha parecia óbvia para um guerreiro como ele, mas o peso da decisão era imenso. Os oráculos já haviam falado. Troia cairia. Essa era a profecia que impulsionava os gregos e aterrorizava os troianos. Com a decisão de Aquiles velada pelo destino, os primeiros preparativos para a expedição grega começaram. Navios foram construídos e equipados, exércitos foram reunidos e a fúria da Grécia começou a se mover como uma maré implacável em direção ao mar Egeu, com Troia como seu destino final. A inevitabilidade da guerra pairava no ar, um presságio sombrio de sangue e destruição. O destino de muitos estava selado, e a história de sua glória e tragédia estava prestes a ser escrita nas areias de uma praia distante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A vastidão azul do mar Egeu, outrora palco de viagens comerciais e rotas de paz, transformou-se em um espelho da iminente catástrofe. A frota grega, uma miríade de velas brancas e remos ritmados, sulcava as ondas em direção à costa troiana.
era uma força imponente, um testemunho da determinação grega e da grandiosidade de seus líderes. Ao avistar as imponentes muralhas de Troia, os corações dos guerreiros se encheram de uma mistura de temor e expectativa. Sabiam que a glória os aguardava, mas também a morte. A aterrissagem nas praias de Troia foi caótica, mas determinada. E logo o acampamento grego se estendeu pela areia, um presságio sombrio para a cidade fortificada. Os primeiros anos do cerco foram marcados por uma série de conflitos menores, escaramuças sangrentas e tentativas frustradas de assalto às muralhas. A cada investida, os gregos testavam a formidável defesa de Troia, enquanto os troianos, liderados por seu valoroso príncipe Heitor, repeliam os ataques com uma ferocidade inigualável. O campo de batalha se tornou o palco para a exibição de grandes feitos heróicos. Entre os gregos, a figura imponente de Aquiles se destacava, sua lança um raio de morte, sua presença um terror para os inimigos. Ao seu lado, o astuto Odisseu, com sua mente brilhante, planejava estratégias que, embora nem sempre bem-sucedidas contra as muralhas, garantiam vitórias em campo aberto. O gigantesco Ajax, com sua força bruta, abria caminho através das fileiras troianas, um verdadeiro muro de aço. Do lado troiano, a resistência era personificada por Heitor, o defensor de sua cidade e de sua família. Ele não lutava por glória pessoal, mas pelo amor ao seu povo, à sua esposa Andrômaca e ao seu filho Astíanax. Cada golpe de sua espada era um juramento de proteção. Enéas, outro valoroso guerreiro troiano, lutava com igual fervor, seu destino entrelaçado ao futuro de seu povo. No entanto, a união grega, embora poderosa, não estava imune a conflitos internos. A arrogância de Agamenon, o rei supremo da expedição, era uma fonte constante de atrito. Sua ambição e sua fome de poder muitas vezes se chocavam com o orgulho dos outros heróis, especialmente o de Aquiles. Um desses desentendimentos, motivado por uma disputa sobre espólios de guerra e a honra de uma sacerdotisa, levou a uma cisão profunda. Aquiles, ferido em seu orgulho e ultrajado pela atitude de Agamenon, retirou-se da batalha. Sua decisão foi um golpe devastador para o moral grego. Os mirmidões, seus guerreiros leais, seguiram seu exemplo, abandonando o campo de batalha e deixando os gregos em uma posição vulnerável. Dentro das muralhas de Troia, a vida era uma luta constante. O cerco prolongado trouxe consigo a escassez de alimentos, a doença e o constante temor dos ataques gregos. O sofrimento do povo troiano era palpável, mas sua resiliência, inspirada pela coragem de Heitor, mantinha a esperança viva. As mulheres choravam seus mortos e rezavam aos deuses, enquanto os homens, exaustos, continuavam a defender sua cidade com a última gota de suor e sangue. Heitor, ciente da responsabilidade que carregava, era a personificação dessa resistência. Ele era o escudo de Troia, sua esperança em meio ao desespero. Suas incursões fora das muralhas, antes perigosas, agora se tornavam vitórias, aproveitando-se da ausência do maior guerreiro grego. Com Aquiles afastado, a maré da guerra começou a virar. Os troianos, impulsionados pela liderança de Heitor e pela súbita fraqueza grega, ganhavam terreno. A ausência de Aquiles era uma ferida aberta no exército grego, e a cada dia que passava, a confiança dos troianos crescia, enquanto o desespero se instalava no acampamento grego. A glória que Aquiles buscava estava sendo negada, e a vida de muitos gregos estava sendo sacrificada por causa da teimosia de dois homens. A cidade de Troia, antes sitiada, agora parecia ter uma chance real de sobreviver. Tudo graças à ausência do invencível Aquiles. A ausência de Aquiles no campo de batalha revelou-se um divisor de águas. As vitórias troianas, antes raras e custosas, tornaram-se mais frequentes e decisivas. Liderados por Heitor, cuja bravura e tática eram incomparáveis,
os troianos empurraram os gregos para trás, ameaçando suas naves e seu acampamento. O desespero se espalhava entre os aqueus, que viam suas esperanças de vitória desvanecerem com a cada avanço troiano. Agamenon, agora percebendo a gravidade de seu erro, tentou persuadir Aquiles a retornar, oferecendo riquezas e desculpas, mas o orgulho do semideus era inabalável. Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, observava o sofrimento de seu povo com o coração pesado. Não podia mais suportar ver os gregos serem massacrados e suas naves incendiadas. Movido por um senso de dever e lealdade, e pela dor que via nos olhos de seus companheiros, Patroclo implorou a Aquiles que o deixasse lutar. Com um plano ousado, ele pediu permissão para vestir a armadura reluzente de Aquiles na esperança de inspirar os gregos e amedrontar os troianos, fazendo-os acreditar que o invencível Aquiles havia retornado. Aquiles, embora relutante e com um pressentimento sombrio, cedeu ao pedido de seu amigo, impondo-lhe apenas uma condição: que ele não avançasse demais, que não ousasse enfrentar Heitor. Patroclo, vestindo a armadura de Aquiles, irrompeu no campo de batalha como um furacão. Sua presença, confundida com a do Pélida, reanimou os gregos e lançou o pânico nas fileiras troianas. Por um tempo, a maré da guerra virou novamente. Patroclo, em sua fúria e glória emprestada, esqueceu-se do aviso de Aquiles. Ele perseguiu os troianos até as muralhas da cidade, onde o destino o aguardava. Foi lá que ele encontrou Heitor, o príncipe troiano, impulsionado pela defesa de sua cidade e pela falsa crença de que estava enfrentando o próprio Aquiles, travou um duelo feroz. Heitor, com um golpe certeiro, derrubou Patroclo, e ao remover o capacete do guerreiro caído, a terrível verdade se revelou. Não era Aquiles, mas seu amigo, seu companheiro. A notícia da morte de Patroclo chegou a Aquiles como uma punhalada no coração. A dor era insuportável, dilacerante. Ele caiu na areia, uivando de angústia, cobrindo-se de cinzas. A tristeza se transformou rapidamente em uma ira avassaladora, uma fúria divina que faria tremer os próprios deuses. Sua glória, seu orgulho, tudo parecia insignificante diante da perda de seu amigo mais querido. A vingança se tornou seu único propósito, seu único desejo. Ele jurou matar Heitor, custe o que custar. Hefesto, o deus ferreiro, forjou para Aquiles uma nova armadura mais esplêndida e poderosa que a anterior, um escudo que contava a história do mundo. Com essa nova proteção e a fúria em seu coração, Aquiles retornou à batalha, e sua presença era um presságio de morte para os troianos. Ele avançou como um deus da guerra, sua lança e espada ceifando vidas sem piedade. Seu único objetivo era encontrar Heitor. O confronto épico entre Aquiles e Heitor era inevitável. Heitor, embora ciente da fúria e do poder de Aquiles, recusou-se a fugir. Ele permaneceu fora das muralhas, decidido a defender sua cidade até o último suspiro. Os dois maiores guerreiros de seu tempo se encontraram em um duelo que decidiria não apenas suas vidas, mas o destino de Troia. Aquiles, impulsionado pela dor e pela sede de vingança, era implacável. Heitor lutou com a bravura de um leão, mas o destino já estava selado. Aquiles, com um golpe preciso, atravessou a garganta de Heitor, tirando a vida do defensor de Troia. A morte de Heitor foi um golpe devastador para Troia. Mas a ira de Aquiles não se saciou com o sangue do inimigo. Em um ato de selvageria e profanação, ele amarrou o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrastou em volta das muralhas de Troia, sob os olhos horrorizados de Príamo, Andrômaca e de todo o povo troiano. A glória de Aquiles era inegável, mas a escuridão de sua alma, manchada por essa vingança brutal, era um preço terrível a pagar. Troia estava em luto, e a sombra da queda parecia mais próxima do que nunca. O luto em Troia era um véu pesado que cobria cada rua, cada casa, cada coração. A morte de Heitor, o defensor, o pilar de sua cidade, havia mergulhado o povo em um desespero profundo.
O som dos lamentos ecoava pelas muralhas, misturando-se aos gritos de dor e incredulidade. Príamo, o velho rei, estava inconsolável. A imagem de seu filho, arrastado pela carruagem de Aquiles, queimava em sua mente. Um tormento perpétuo. A dignidade de um rei e a dor de um pai colidiam em seu peito. Uma mistura excruciante de impotência e amor. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, jazia agora sob a sombra da morte, com um silêncio assustador que só era quebrado pelos soluços e pelas súplicas aos deuses. Em um ato de coragem e desespero que desafiava a própria lógica da guerra, Príamo decidiu ir ao acampamento grego. Guiado por Hermes, o mensageiro dos deuses, e carregando consigo um resgate inestimável, ele adentrou a tenda de Aquiles. O encontro foi tenso, carregado de dor e reverência. Príamo, o pai de Heitor, ajoelhou-se diante de Aquiles, o assassino de seu filho, beijando suas mãos manchadas de sangue. Suas palavras eram um apelo à humanidade que talvez ainda residisse no coração do guerreiro grego. Ele implorou pelo corpo de Heitor, lembrando a Aquiles de seu próprio pai, Peleu, e da dor que ele sentiria se perdesse um filho. Para a surpresa de todos, Aquiles, o homem cuja ira havia sido tão implacável, foi tocado pelas palavras e pela dignidade do rei troiano. Em um raro momento de humanidade e respeito mútuo, a fúria que o consumia cedeu lugar a uma tristeza compartilhada. A dor de Príamo ecoou a sua própria dor pela perda de Patroclo. As lágrimas fluíram dos olhos do invencível guerreiro, não apenas pela lembrança do amigo, mas pela compreensão da tragédia que a guerra trazia a todos. Aquiles, então, entregou o corpo de Heitor a Príamo. Uma trégua de 12 dias foi concedida para que os troianos pudessem realizar os ritos fúnebres de seu príncipe com a dignidade que ele merecia. Foi um breve interlúdio de paz em meio à carnificina, um lembrete de que, mesmo na guerra mais brutal, a humanidade poderia por um instante prevalecer. Os gregos, no entanto, estavam exaustos. 10 anos de cerco haviam cobrado seu preço. A frustração com a resistência inabalável de Troia e a perda de tantos guerreiros, incluindo Aquiles que morreria logo depois, corroíam o moral das tropas. A força bruta e a coragem não haviam sido suficientes para derrubar as muralhas inexpugnáveis da cidade. Era evidente que uma nova abordagem era necessária, algo que transcendesse a batalha convencional. Foi então que Odisseu, o mais astuto dos guerreiros gregos, concebeu uma ideia audaciosa, uma estratagema que entraria para a história. Ele propôs a construção de um gigantesco cavalo de madeira, oco por dentro, como uma oferenda aos deuses e um presente de paz aos troianos. A ideia era tão grandiosa quanto enganosa. Dentro do cavalo, os melhores guerreiros gregos se esconderiam, enquanto o restante da frota simularia uma retirada, deixando o cavalo na praia como um suposto sinal de desistência. A construção do cavalo de Troia começou em segredo, longe dos olhos dos troianos. Os carpinteiros e artesãos gregos trabalharam incansavelmente, transformando árvores em uma obra de arte monumental, uma representação simbólica que mascarava uma intenção mortal. A cada martelada, a cada peça de madeira encaixada, a esperança grega era renovada e a armadilha para Troia era meticulosamente montada. Quando o cavalo estava completo, uma visão imponente e misteriosa, a frota grega executou a segunda parte do plano. As centenas de navios que haviam sitiado Troia por uma década içaram suas velas e desapareceram no horizonte, como se tivessem finalmente desistido da guerra. A praia, antes apinhada de acampamentos e máquinas de cerco, estava subitamente vazia, exceto pelo gigantesco cavalo de madeira. Dentro das muralhas de Troia, a visão da frota grega se afastando e do cavalo solitário na praia gerou uma onda de euforia e confusão. A esperança, há muito tempo sufocada pela guerra e pelo luto, reacendeu-se nos corações troianos.
Eles acreditavam que, finalmente, a guerra havia chegado ao fim. Uma armadilha mortal estava prestes a ser revelada, mas para o povo de Troia, naquele momento, a liberdade parecia estar ao alcance de suas mãos. Acreditavam que a vitória era sua, e mal sabiam que aquela vitória seria o prenúncio da sua aniquilação. A hesitação, contudo, pairava no ar. A visão do imponente cavalo de madeira, deixado como um presente pelos gregos, despertou tanto a euforia quanto a desconfiança entre os troianos. Muitos viam nele um sinal divino, a prova de que os deuses haviam finalmente atendido suas preces e forçado os invasores a recuar. A alegria do fim da guerra, a promessa de paz após uma década de sofrimento, era um bálsamo para suas almas exaustas. O povo, faminto por boas notícias, ansiava por aceitar o presente e celebrar a vitória. Mas vozes cautelosas, as vozes da razão e da profecia, tentaram alertar a cidade. Laocoonte, um sacerdote troiano, foi o primeiro a expressar sua desconfiança. Ele viu na estrutura de madeira não um presente, mas uma artimanha grega, um engano astuto. Temo os gregos, mesmo quando trazem presentes, bradou ele, sua voz ecoando com urgência, enquanto lançava uma lança contra o flanco do cavalo, que ressoou com um som oco e perturbador. No entanto, sua advertência foi tragicamente silenciada quando, de repente, duas serpentes marinhas gigantes emergiram do mar e o estrangularam, junto com seus 2 filhos, diante dos olhos aterrorizados da população. Para os troianos, este evento horrível foi interpretado como um sinal dos deuses, uma punição divina a Laocoonte por sua impiedade em profanar o presente sagrado. Cassandra, a princesa troiana, cujas profecias eram sempre verdadeiras, mas nunca acreditadas, também tentou alertar seu povo. Com os olhos fixos em visões de sangue e fogo, ela clamou sobre o perigo iminente, sobre os guerreiros escondidos dentro da barriga do cavalo. Sua voz, no entanto, era apenas mais um lamento inútil, abafado pela euforia coletiva e pela maldição de Apolo que a condenava a nunca ser ouvida. Os troianos, cegos pela falsa esperança e pela ânsia da paz, ignoraram os avisos e, com grande esforço, derrubaram parte de suas próprias muralhas para permitir a entrada do gigantesco cavalo de madeira na cidade. Foi um ato de autodestruição disfarçado de triunfo. A entrada do cavalo de Troia nas muralhas da cidade foi um espetáculo de celebração. O povo troiano, embriagado pela falsa sensação de vitória, dançou e cantou pelas ruas, erguendo o cavalo como um troféu da sua resistência. As ruas, antes silenciosas e opressas pelo medo, agora fervilhavam com uma alegria desenfreada. Banqueteavam-se e bebiam vinho em abundância, celebrando o fim de uma guerra que acreditavam ter vencido. A noite caiu sobre Troia, uma noite de festividades e exaustão, onde a guarda da cidade, após tantos anos de tensão, finalmente baixou. Mas a escuridão da noite não trouxe apenas alívio. À medida que o sono profundo tomava conta dos troianos, os guerreiros gregos, liderados por Odisseu, emergiram silenciosamente do interior do cavalo. Como fantasmas, eles abriram os portões da cidade para o restante da frota grega, que havia retornado sob o manto da escuridão. O silêncio da noite foi abruptamente quebrado pelos gritos de terror e pelo clangor das armas. O massacre da população troiana foi brutal e implacável. Os gregos, sedentos por vingança e com 10 anos de frustração acumulada, invadiram a cidade, não deixando pedra sobre pedra. Casas foram incendiadas, templos profanados e os cidadãos, despertados de seu sono para a mais terrível das realidades, foram abatidos sem distinção. As ruas de Troia, outrora vibrantes, transformaram-se em rios de sangue e escombros em chamas. Príamo, o velho rei, tentou lutar, um último ato desesperado de um pai que havia perdido tudo.
Ele foi morto no altar de Zeus, testemunhando a destruição de sua cidade e de sua família, seu corpo sem vida adicionando-se à pilha de cadáveres. A glória de Troia desmoronava-se em cinzas. Em meio ao caos, Enéas, um valente guerreiro troiano, lutou desesperadamente para salvar sua família e um pequeno grupo de sobreviventes. Guiado por presságios e pela visão de sua mãe, a deusa Afrodite, ele reuniu os poucos que conseguiu e, carregando seu pai ancião nos ombros e seu filho pela mão, fugiu da cidade em chamas. Eles seriam os arautos de uma nova era, a semente de um futuro império. Helena, a causa de toda a tragédia, foi encontrada e capturada. Menelau, seu marido traído, estava dividido entre a fúria e o amor, mas sua vida seria poupada. Troia, a cidade invencível, estava em chamas, um império reduzido a cinzas, um monumento à futilidade da guerra e à astúcia humana. Mas, para Enéas e os poucos que o seguiram, a destruição de seu lar ancestral não era o fim, mas a promessa de um novo começo, um legado a ser construído a partir das cinzas de uma tragédia épica. A fumaça da cidade em ruínas elevava-se aos céus, um monumento sombrio à ambição e à tragédia. Para os gregos, a vitória era amarga. A década de cerco cobrara um preço terrível, e o retorno para casa não seria menos desafiador. Os deuses, outrora seus aliados, pareciam agora indiferentes ou até hostis. Odisseu, o astuto arquiteto da queda de Troia, enfrentaria uma jornada de 10 anos repleta de ciclopes, sereias e deuses irados, antes de poder abraçar novamente sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco em Ítaca. Sua Odisseia se tornaria uma lenda por si só, um testemunho das provações e tribulações que aguardavam os vitoriosos. Menelau, o rei de Esparta, finalmente recuperou Helena, a mulher que incendiara 1000 navios e causara uma guerra de proporções épicas. Seu reencontro foi complexo, uma mistura de alívio, ressentimento e um amor que, apesar de tudo, ainda persistia. Juntos, eles retornaram a Esparta, um relacionamento marcado para sempre pela traição e pela tragédia que haviam semeado. A beleza de Helena permaneceu inalterada, mas a inocência de seu reino havia sido irremediavelmente perdida. E quanto a Aquiles, o maior dos guerreiros gregos, cuja fúria e glória haviam sido o motor de tantas vitórias, sua morte, profetizada desde o início, ocorreu antes da queda final de Troia. Flechas envenenadas, guiadas pela mão de Apolo e disparadas por Paris, encontraram seu calcanhar, o único ponto vulnerável de seu corpo imortal. Ele havia alcançado a glória eterna que tanto almejava, mas ao custo de uma vida curta e tumultuada. Seu legado, no entanto, ecoaria através dos séculos, um símbolo do herói trágico, invencível em batalha, mas vulnerável ao destino. Enquanto os gregos navegavam de volta para casa, carregando os despojos de uma guerra sangrenta e as cicatrizes de uma década de conflito, a chama da esperança troiana não se extinguiu completamente. Enéas, o valente guerreiro, liderou os poucos sobreviventes de Troia em uma jornada épica. Fugindo das ruínas fumegantes de sua cidade, ele carregava nos ombros o peso de seu pai ancião e em seu coração a promessa de um novo lar. Sua travessia pelo Mediterrâneo, repleta de desafios divinos e humanos, o levaria a terras desconhecidas. A Odisseia de Enéas culminaria na Península Itálica, onde ele plantaria as sementes de um novo império. Sua linhagem, através de gerações, daria origem aos fundadores de Roma, uma cidade que se ergueria para dominar o mundo conhecido, carregando consigo o eco distante da glória e da tragédia de Troia. Assim, da destruição de uma grande civilização, nasceria outra, um testemunho da resiliência humana e da capacidade de recomeçar, mesmo após a mais completa aniquilação. A história de Troia não é apenas um conto de guerra e heroísmo, mas uma profunda reflexão sobre a glória efêmera,
a perda irreparável, a traição que corrói e a superação que inspira. Ela nos ensina sobre as consequências devastadoras da paixão desmedida, da arrogância e da vingança. Mas também nos fala sobre o amor inabalável pela pátria, a coragem diante do impossível e a capacidade de encontrar redenção nas cinzas da derrota. O impacto duradouro da Guerra de Troia na história e na cultura ocidental é imensurável. Seus personagens, seus conflitos e suas lições continuam a ressoar através dos milênios, moldando nossa compreensão de heroísmo, destino e da própria condição humana. A epopeia troiana, imortalizada por poetas e contadores de histórias, permanece como um conto eterno sobre o destino, a escolha humana e as consequências da paixão e da guerra, um lembrete vívido de que, mesmo na mais completa destruição, a esperança de um novo começo pode surgir. Troia caiu, mas sua lenda vive para sempre.